Bom, antes de iniciarmos a nossa segunda palestra da manhã, gostaria de reforçar que a lista de presença está fixada no topo do chat do YouTube e que ela será encerrada no final da palestra. Então, fique ligado, não perca a lista, porque quando encerrada não terá nova abertura. Bom, a nossa segunda palestrante é a Heloíse Duarte, com o tema Gestão por Indicadores do uso de benchmarking na pecuária leiteira. Bom, Heloíse Duarte é médica veterinária pela UFMG, com aperfeiçoamento em nutrição animal, especializada em gestão agroindustrial, MBA em gestão estratégica do agronegócio, fundadora e diretora executiva da IDEAG. Seja muito bem-vinda, Heloíse. Passa a palavra à nossa palestrante. Muito obrigada, Jennifer. Bom dia a todos e eu tenho certeza que a gente vai ter uma conversa muito interessante. Eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente dar início. Heloísa, estou aqui para te auxiliar, tá? Tá perfeito. Já compartilhei. Chegou aqui para a gente. Vamos adicionar a palestra. Muito obrigada. O tema que a gente vai abordar hoje é um tema que é muito caro para mim, que é a gestão por indicadores e o uso de benchmark na pecuária leiteira. Eu preparei o material de forma que, ao abordar cada um dos indicadores, da ampla gama de indicadores que a gente tem disponível para fazer a gestão da atividade leiteira, que é uma atividade bastante complexa, para a gente poder abordar no nosso tempo de palestra, que é restrito, eu escolhi alguns que eu considero muito importantes, tá? Então, vocês vão ver, e dentre esses que eu escolhi, ainda teve alguns que eu destaquei de forma mais específica, e vocês vão ver que tem alguns slides que tem um pinzinho vermelho, que é porque, se de todas as informações que eu passar para vocês, seriam os que eu gostaria que vocês guardassem mais, tá bom? Antes da gente entrar nos indicadores do que acontece dentro da porteira, eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que eu aprendi ao longo dos anos, que eu gostaria de ter sido chamada a atenção quando eu estava fazendo a minha graduação, porque às vezes a gente fica muito focado no que está acontecendo na gestão do rebanho, na gestão da atividade, e perde um pouco o contato do que está acontecendo fora da porteira. E é muito importante que a gente não foque apenas no que acontece dentro da porteira. É claro que a gente, como profissional, como técnico, tem muito mais condição de atuar do que está acontecendo dentro da porteira, gestão do rebanho, indicadores, compra de insumos. Mas entender o contexto macro, ter uma visão de mercado, entender as tendências, até mesmo o cenário macroeconômico, isso impacta nas decisões que a gente vai tomar no dia a dia da fazenda. Então, eu faço convite a todos vocês que, além de terem o gosto, a preocupação, o tempo dedicado nos estudos de vocês para o que faz parte do curso, começar a ficar atento, a fazer leituras também para as coisas que estão acontecendo fora da porteira. A gente está passando por um momento muito desafiador na pecuária leiteira, não é o primeiro nem vai ser o último, mas que é muito importante você não ficar fora do contexto, até para ter porque os produtores também tiveram essa mudança de mentalidade, e para a gente, como técnico também, a gente tem que acompanhar isso, tá? Então, o cenário macroeconômico é importante, sim, para a gente atuar dentro da porteira de forma mais adequada. Eu trouxe um slide que é muito importante, porque ele embasa tudo que a gente vai comentar desse momento em diante, tá? Inclusive, ele está com o pin vermelho que eu comentei com vocês lá, ó. A gente entende, como técnicos, como gestores, como uma empresa que oferece soluções para a gestão na pecuária leiteira, que existem dois cenários, dois mundos dentro da pecuária leiteira. Eu vou explicar o motivo disso para vocês na sequência. A gente tem o cenário de produtores que ainda não tiveram acesso ao conhecimento e, por isso, não fazem o que eu estou chamando aqui de arroz com feijão, que é a gestão básica dos indicadores que a gente vai abordar nos próximos slides. E para esses produtores, eles têm dois caminhos. Ou eles vão buscar o conhecimento para poder ter competitividade e se manter no mercado, independentemente do porte da fazenda, ou se eles ficarem na linha do conformismo, de sempre foi assim, é assim que a gente fazia, infelizmente, existe uma tendência de que esses produtores abandonem a atividade. E um outro cenário são os produtores que tiveram acesso ao conhecimento e já se profissionalizaram.
Então, os dados que eu vou mostrar para vocês de agora aqui, como benchmarking, desse slide para frente, eles são benchmarking reais, brasileiros, já obtidos em produtores que se profissionalizaram. Não quer dizer que eles já estejam no nível máximo de excelência, mas são dados reais de rebanho brasileiro. E por que eu trouxe essa lâmina? Mas o que isso tem a ver com os indicadores de dentro da fazenda? Tem tudo a ver, né? A gente acompanha uma tendência que já aconteceu nos Estados Unidos. Em 1954, a gente tinha 4 milhões de produtores. Em 1970, houve uma queda de 86%. E hoje, os Estados Unidos produzem, com 35 mil produtores, 3 vezes mais do que o leite que é produzido no Brasil. Então, e no Brasil também existe uma tendência não tão explícita como a que aconteceu nos Estados Unidos, mas a gente entende que há uma saída importante dos produtores nos últimos anos, e o censo do IBGE de 2017 nos mostrou isso. Para vocês entenderem a dinâmica da produção, vocês percebam que 90% do leite produzido no Brasil é produzido por 10% dos nossos produtores, tá? Então, essa tabela aqui é muito interessante. A gente fala muitas vezes na questão de como a escala é importante nos processos de produção, seja de pecuária de corte ou pecuária de leite, e no leite também a gente tem essa sensação. Não quer dizer que uma fazenda pequena não possa ser eficiente, mas ela vai enfrentar mais desafios de logística, sim, de organização para compra de insumos, e isso pode ser um desafio, né? Quando você olha, por exemplo, a média da eficiência de fazendas que tem abaixo de 100 animais, 2 litros por dia, em comparação com as fazendas que têm acima de 2.000 litros, perdão, eu falei 100 animais é 100 litros, tá? De produção diária, essas fazendas já estão falando de uma eficiência 7 vezes maior. Então, entender o contexto, entender para onde o mercado está indo, é muito importante para direcionar as nossas ações no dia a dia da fazenda. Então, eu falei para vocês daqueles 2 tipos de produtores, né? Os que não estão profissionalizados, que já estão profissionalizados. Então, eu vou comentar com vocês uma experiência que a gente tem, já tem alguns anos que a gente está atuando no mercado do agro, e a gente sempre aborda os nossos leads, que a gente são os possíveis clientes, os já clientes, do que eles buscam quando eles estão tomando o passo de informatizar ou de gerenciar melhor a fazenda, né? E uma coisa que é muito comum, que quando a gente fala de índice, esses índices podem ser obtidos de várias maneiras. Podem ser planilhas, podem ser calculados manualmente, mas a gente sabe, se você procurar uma ferramenta de gestão informatizada, a possibilidade do cálculo da acurácia desse índice, ele aumenta. Então, quando as pessoas buscam uma ferramenta de gestão, a gente sempre inverte o jogo. Então, em vez de saber se o sistema atende a você, você tem que perguntar o que você quer controlar, né? Então, para fazer o básico bem feito dentro da porteira, quem quer se profissionalizar sabe fazer as perguntas certas. Então, se você não tem clareza do objetivo da empresa rural, não tem a visão do todo dentro da fazenda e fora da fazenda também, sem entender o macro, como é que você vai direcionar soluções para a fazenda? Fica muito difícil. E o que eu vou compartilhar com vocês aqui agora? Isso é uma informação extremamente interessante. Essas informações, elas não foram compiladas aqui por mim, elas representam o que, quando perguntados, eu posso dizer que deve ter, eu acho que umas 3 ou 4 mil perguntas, 3 ou 4 mil abordagens aqui ao longo dos últimos anos, como a gente pergunta aos produtores o que eles buscam quando eles estão querendo profissionalizar a fazenda, as perguntas mais usuais e as quais eu vou tentar responder com os índices que eu vou trazer para você aqui agora. Por isso que eu escolhi os índices, porque os índices são os índices que respondem às perguntas mais feitas pelos produtores. Como aumentar a produção do rebanho, como aumentar a produtividade, porque são coisas diferentes, como aumentar a rentabilidade da atividade, como aumentar a eficiência reprodutiva das matrizes, como melhorar a qualidade do leite, como melhorar o status sanitário do rebanho e como controlar a propriedade como um todo. Então, essas são as perguntas mais frequentes na busca dos produtores e também dos técnicos quando eles querem transformar a tomada de decisão
e fazê-la a partir de índices. E o que essas perguntas têm em comum? Elas só podem ser respondidas com dados, com informações, né? Porque se a gente não tem dados, essa citação do Deming aí, a gente é apenas mais uma pessoa com uma opinião, né? E a gente não quer, como profissional, embasar, direcionar qualquer atividade dentro da fazenda baseada numa opinião, mas sim em fatos e dados, ok? Então, o que essas perguntas têm em comum? As respostas sobre como obter o que se deseja estão conectadas por um conjunto de indicadores. Essa palavra conectada, ela é muito importante, porque numa gestão da atividade leiteira, é muito difícil você tomar a decisão, dar uma opinião, indicar um manejo baseado apenas no indicador. Tem alguns que são, sim, muito relevantes e que indiretamente nos dão um indício de qual é o grau de avanço tecnológico que aquela fazenda se encontra. Inclusive, eles são um dos que estão marcados aqui como essenciais para vocês. Mas, eles, mesmo assim, mesmo sendo aquele índice que é chave, que é importantíssimo, ele não pode ser avaliado separadamente. Então, os indicadores que respondem às perguntas da lâmina anterior, do slide anterior, eles estão conectados, e fazendo avaliações específicas, a gente vai conseguir entender, controlar e melhorar o desempenho zootécnico, econômico e financeiro da fazenda, tá? Então, eu vou trazer para vocês, em função da natureza da palestra, muitos dos índices zootécnicos, mas não, tenham clareza, que eu vou trazer também algumas simulações de que todos esses índices, eles estão diretamente ligados com a rentabilidade da atividade. Então, a gestão a partir de dados, eu tenho que entender aonde eu estou perdendo mais dinheiro ou ainda onde eu posso ganhar mais dinheiro, tá? Porque por mais eficiente, por melhores que sejam os indicadores da fazenda, vai ser quando você entra numa fazenda que tem pouco controle, para um técnico é uma Disneylândia, porque aí você tem tanta coisa que você pode atuar que qualquer pequena ação, pequena organização já gera um impacto no indicador. Isso é uma outra vantagem de você fazer o controle por indicadores, né? Imagine que você não tivesse métricas para avaliar o desempenho da fazenda e realizasse manejos que fossem excelentes. Como você saberia de qual foi o efeito que esse manejo teve na atividade se você não tem a métrica? Não é verdade? Então, vamos lá. E o que eu fiz para você? Eu não falei que tem um monte de indicadores, que às vezes é até difícil escolher. Eu separei por tema, reprodução, qualidade de leite, produção e sanidade, e também tem um bloco de gestão econômica e financeira, e listei aqui alguns dos indicadores que são pontos pacíficos em qualquer fazenda ou sistema de produção que vocês abordarem. Então, vocês têm que entender do que se trata o indicador, como ele é calculado, como ele impacta no sistema de produção e qual que é a conexão que esse indicador tem com a rentabilidade do sistema de produção. Então, tem mais, tá? Eu escolhi os que eu acho que é os top of mind, que a gente não pode esquecer. Para reprodução, a gente tem idade de primeira, taxa de concepção, doses por preiês, período de serviço, taxa de serviço, taxa de preiês, perda de preiês, retenção, aborto, DEL, que é o dia de lactação, médio, retenção de placenta e outros. Para a qualidade de leite também a gente tem um universo de possibilidades, mas tem alguns que fazem parte do meu pacote básico, a prevalência de mastite clínica e subclínica, a eficiência dos tratamentos, a duração média dos casos, quantos tetos estão sendo afetados, a análise do impacto da CCS individual na CCS total do tanque, o score linear, dentre outros. Na produção, a gente precisa entender a dinâmica do rebanho, que é a distribuição do rebanho pelas categorias. Isso é muito importante, porque senão você começa a inferir, como eu falei para vocês, tem um número que a gente usa muito, que é o percentual de vacas em lactação, por exemplo. A gente tem aquele número mágico de 83%. Mas e se for um rebanho que está sendo construído agora? Então, antes de sair analisando os dados, é importante a gente entender a dinâmica do rebanho, peso de desmama, peso ao parto, produção média, produção por dia do intervalo entre partos, que combina a eficiência produtiva com a eficiência reprodutiva, pico das lactações, porque se o rebanho não está picando, pode indicar uma série de falhas de manejo, a duração das lactações, que tem impacto econômico muito importante, lactações totais e corrigidas por ordem de parto. Na sanidade,
alguns que merecem destaque: a taxa de mortalidade, a taxa de descarte voluntário e involuntário, que a gente sabe que o custo de reposição é muito relevante, a taxa de sobrevivência de fêmeas até 12 meses, a evolução de exames realizados, gestão de protocolos sanitários e agenda de eventos. Bom, ótimo, a lista está aí. Agora vamos entender um pouco mais o que cada um daqueles indicadores significa, por que eles são importantes. A reprodução eu coloquei para iniciar os trabalhos. Por quê? Porque ele é um índice que tem um impacto muito importante no sistema e eu consigo fazer uma conexão direta com o impacto econômico e financeiro desse índice. Então, eu fiz a simulação mais simples, mais básica que existe, para trazer qual que é o impacto de uma falha na reprodução na eficiência da fazenda. E é super simples de entender. Se a gente tem uma fazenda que tem um intervalo entre partos de 12 meses, o que significa? A lactação da matriz vai demorar, em média, 10 meses. Pode acontecer de ter uma persistência maior se for um rebanho mais puro? Pode. Porém, você não quer ter muitas vacas acima de 300 dias de DEL. Por quê? Quanto mais o final da curva de lactação dela, menos a vaca produz. A gente sabe que a curva de lactação da fêmea holandesa, ela tem um pico e depois ela vai ter um decréscimo na produção. Então, mesmo que a vaca tenha mais persistência e que ela possa ficar 12 meses em lactação, isso não é interessante economicamente, tá? Então, vamos imaginar uma duração de lactação de 305 dias. Se eu tenho intervalo entre parto de 12 meses, isso quer dizer o quê? Que a vaca ficou em lactação por 10 meses, o período seco de 2 meses, e ela parou novamente. E para eu fazer isso, eu tenho que ter o quê? Eficiência reprodutiva, senão eu não vou conseguir. Se eu tenho um cenário com intervalo entre parto de 12 meses, isso vai me dar aquele número mágico, que é 83,3% de vacas em lactação por ano. Se, por um outro lado, eu tiver um intervalo de parto de 14 meses, eu vou ter um período seco de 4 meses, imaginando a duração da lactação de 305 dias, o que vai me dar 71,5%, 71,4% de vacas em lactação por ano. E a categoria de matrizes que me gera receita são as vacas em lactação. Então, aqui eu fiz uma simulação. Se eu tiver 12 meses, eu tenho 83% de vacas em lactação, todas considerando a persistência de 305 dias. 14 meses, eu tenho 71,5%, 16 meses, 62,5%, e se eu tiver 18 meses, o percentual de vacas em lactação cai para 55,5%. Por isso que eu trouxe a reprodução para vocês primeiro. Como é que pode ter viabilidade econômica uma fazenda que tem, nas fêmeas adultas, apenas metade das vacas em produção? Então, isso é uma coisa que tem que ser tratada imediatamente quando vocês entenderem uma situação dessa na fazenda. Senão, todo o resto fica muito difícil, né? Um cenário de margens apertadas, uma realidade como essa, ela é sinal vermelho, tá? Aí você falou de intervalo entre partos, 12, 14, 16, 18. Eu posso esperar fazer um manejo na fazenda, quando eu detectei que o intervalo entre partos estava muito alto, e acompanhar o meu resultado para o intervalo entre partos? Não pode, tá? O intervalo entre partos, ele é um parâmetro importante, sim, mas quando você calcula, você chega a calcular, ele já passou, você não consegue mais atuar, tá? Então, ele é um índice histórico, demora para ser calculado, ele tem um problema ainda que as vacas vazias nem entram na conta e as primíparas não são consideradas. Então, ele é um indicador da situação da fazenda muito importante, mas ele não serve como ferramenta de manejo da reprodução no dia a dia. Ele vai ser uma consequência do que você fez hoje, mas vai repercutir no rebanho daí a 10 meses, 1 ano, aí não adianta mais, tá? Então, você precisa monitorar índices que levam a mudanças no intervalo entre parto, mas que podem ser calculados em tempo real ou em intervalos de 1 mês, 2 meses, que são esses índices que eu estou trazendo aqui para vocês, que é a taxa de serviço, de concepção, de preiês, perda de preiês e repetição de cios. Esse sim, se você entrar na fazenda hoje, conseguir emitir um relatório de taxa de preiês, descobrir o resultado, atuar em 2 intervalos que são 2 intervalos de 21 dias, o número já muda. E ele impacta no intervalo entre parto em última instância, tá? Então, esses índices aqui são índices que eu considero muito importantes e estão relacionados com o cálculo
da taxa de preço, né? Que é o período de espera voluntária, que é quanto tempo as vacas demoram para ser liberadas para reprodução, calcular o número de vacas aptas, período de serviço, taxa de serviço. Período de serviço é quantos dias após o parto você conseguiu emprenhar a matriz, a taxa de serviço, se as vacas estão repetindo o cio, o intervalo entre partos, que eu já comentei, a taxa de concepção, doses por preiês, taxa de preiês e perda de preiês. Tá, se tem 10, por que você escolheu 4? Porque eles refletem a combinação dos demais. Então, se vocês tiverem clareza, segurança, entenderem como faz a análise no sistema de produção desses indicadores, os outros vão estar contemplados também. Não que não seja importante vocês entenderem o conceito, porque eles estão embutidos dentro do cálculo desse que a gente escolheu, tá? O que a taxa de serviço é? Eu tenho uma quantidade de vacas para ser trabalhadas na reprodução, eu preciso saber quantas delas eu efetivamente trabalhei, tá? Isso é a taxa de serviço. A taxa de concepção, das vacas que eu consegui trabalhar, quantas emprenharam? E a taxa de preiês é a combinação da taxa de serviço com a taxa de preiês. Se eu olhar só a taxa de serviço separadamente, ou se eu olhar só a taxa de concepção separadamente, eu posso tomar decisões erradas. Quando eu combino a taxa de serviço e a taxa de concepção, eu vou entender quantas das vacas que eu tinha disponíveis para trabalhar a reprodução eu consegui emprenhar. Em última instância, isso é o que interessa, tá? E a perda de preiês, ela é muito importante, sim. Porque não adianta você ter uma boa taxa de concepção, uma boa taxa de serviço, emprenhar as vacas rápido, porque é isso que a taxa de preiês mede, e no final perder essas preiês. Da mesma forma, você vai ter impacto negativo no intervalo entre partos, tá? Então, o que a taxa de concepção é? Você pode avaliar ela, das minhas tentativas de concepção, quantas efetivamente emprenharam. Você vai chegar no número macro, sempre separar vacas de novilho, tá? Isso é uma coisa muito importante, porque são dois animais muito diferentes. E o interessante, quando você enfrenta algum desafio na taxa de preiês, na taxa de concepção, para você poder entender, a minha taxa de concepção está abaixo do que eu considero ideal, que eu já vou mostrar daqui a pouquinho. Como eu posso atuar? Para você poder atuar, você tem que entender aonde está o problema. Está no inseminador? Está no touro? Está na partida? Está nas vacas atrasadas? Está na época que eu estou emprenhando? Está no protocolo? As vacas estão com algum tipo de infecção uterina? Elas estão muito magras? É o calor? Então, essas são possibilidades que vocês têm para analisar a taxa de concepção, colocando uma lupa nela, que é o que eu estou representando aqui. Aí você fala, então é fácil. É só levar em conta contar lá quantas doses eu usei e contar quantas emprenharam. Eu até brinquei aqui, eu vou usar isso aqui. Não é tão simples, tá? O número final é claro como água, mas o diabo mora nos detalhes, né? Por exemplo, se você olha, e se a vaca foi baixada e ela não está lá no rebanho para você contabilizar? E se tem vaca que foi seminada e ainda está com a tentativa em aberto? E se for uma vaca marcada para descarte, você não vai seminar mais ela? E uma doadora? E as doses que você usou nas doadoras? E aquela questão que você tem a dúvida da prenhez, aí você fala retoque reconfirmado. Então, por mais que seja muito simples, quando a gente mostra a fórmula para vocês, na prática, existem detalhes que têm que ser considerados para um técnico, para não fazer análise com números nos quais ele não tenha clareza absoluta, tá? Benchmark, vamos falar do nosso benchmark aí. De agora em diante, na apresentação que eu vou disponibilizar para vocês depois, vocês vão ver que tem alguns momentos que eu vou colocar um QR Code aqui para vocês. Por quê? Como a gente está fazendo uma apresentação de um tema muito abrangente, existem muitos desses temas para os quais nós já produzimos um conteúdo específico, analisando aquele indicador. Então, sempre que vocês se depararem com esse QR Code, quer dizer que se vocês quiserem aprofundar nesse item, existe um material, um trabalho, um artigo específico, ou um benchmarking específico, ou uma coluna de revista, ou um artigo técnico abordando aquele tema, tá? Então, vamos falar do benchmark da taxa de concepção. O que eu posso trazer para vocês? A gente faz um acompanhamento dentro dos clientes do IDEAB, a gente atende cerca de 5.000 fazendas,
Dessas, aproximadamente, a gente criou um benchmark que fica disponível para qualquer pessoa interessada na cadeia, muito alinhado com o que o professor Luciano comentou, que é a falta de dado nacional. Então, quando você ia buscar uma meta para taxa de preenche, para período de taxa de serviço, para período de serviço, o que os técnicos faziam? Eles iam procurar a referência nos Estados Unidos. Aí eu falei, opa, vamos fazer a nossa referência. E é isso que eu vou trazer aqui para vocês. São dados obtidos de rebanhos brasileiros. Então, o benchmark que nós estamos trabalhando aqui é de dado nacional, obtidos com rebanhos profissionais do Brasil. Não quer dizer que são mais eficientes, mas são rebanhos daquela segunda categoria que eu comentei com vocês lá mais tarde, tá? Então, na última edição do índice, que avaliou mais de 1.000 fazendas, o que a gente obteve na taxa de concepção de novilhas? Eu estou trazendo isso porque é de vacas, eu vou trazer no outro contexto. A média da população foi 49,85%. As fazendas mais eficientes, elas tiveram uma média de concepção de novilhas de 52%. Não é um parâmetro que tem muita diferença entre os mais eficientes e a média, tá? Então, aqui é o comentário para vocês poderem ver esses e outros indicadores, vocês podem acessar essa plataforma e eu vou comentar sobre ela mais na frente também. Essa taxa, vocês vão ouvir falar, se não ouviram, ainda vão ouvir falar muito dela, porque se eu tivesse que escolher um indicador de reprodução, você só pode olhar um, o que você quer olhar? Eu olharia a taxa de prenhez. Por quê? Ela junta evolução uterina, ela junta capacidade de observação de cio, ela junta taxa de concepção, e ela me dá a velocidade com a qual eu emprenho as vacas. Então, velocidade para a gente é tudo. E eu consigo atuar nela e ver o resultado rapidamente. O que a taxa de prenhez é? Vamos usar essa simulação porque ela é excelente. Se eu tenho 100 vacas e eu tive 50 vacas trabalhadas, quer dizer que eu tenho uma taxa de serviço de 50%. Eu tinha o estoque de 100 vacas para emprenhar, trabalhei 50, então eu tive que conseguir fazer serviço 50% delas, tá? Só que das vacas que eu tinha para trabalhar 100, eu trabalhei 50. E dessas 50, 25 ficaram prenhes. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho uma taxa de serviço de 50% e uma taxa de concepção de 50%. E a taxa de prenhez é 25%. Por quê? Em última instância, das 100 vacas que eu tinha para trabalhar, eu consegui emprenhar 25. É muito comum vocês perguntarem para os técnicos, preparem-se, para os produtores, qual é a taxa de prenhez da fazenda, e eles falarem que é 50%. Se eles falarem isso, já podem saber que eles não estão falando da taxa de prenhez, e sim da taxa de concepção, porque é matematicamente impossível ter um número desse como taxa de prenhez. Nós vamos falar sobre isso. É fácil de calcular? Não. Esse é o mais importante e o mais difícil indicador de calcular. Por quê? Porque igual está aqui, o diabo mora nos detalhes, né? Então, tem a taxa de prenhez, ela tira retratos de intervalos de 21 dias, e eu preciso acompanhar aquela vaca. A vaca vai sair do período de espera voluntária. Eu não quero abordar todos os detalhes, mas vai estar disponível na apresentação. É muito difícil fazer esse cálculo manualmente e a chance dele estar calculado errado é muito grande, tá? E, então, esse é um slide que vale muito a pena calcular. Tá, mas eu quero ver um dado real. Esse é um exemplo real de uma fazenda absolutamente excelente no critério taxa de prenhez, tá? Eu acredito que a gente conte nos dedos aqui dos nossos clientes as fazendas que conseguem isso. Vocês vão ver qual que é a média nacional daqui a pouco, tá? Então, essa fazenda a gente foi acompanhando intervalos durante um ano de a cada 21 dias. Né? Eu sei qual é a minha taxa de serviço. A taxa de serviço nessa fazenda é excepcional. A taxa de concepção também é muito boa, que isso aqui é uma análise de vacas, tá? Então, quando você tem uma excepcional taxa de serviço, com uma excepcional taxa de concepção, você chega numa taxa de prenhez absolutamente excelente, né? Então, a cada 21 dias, eu emprenho 32% das vacas que eu deveria emprenhar. Então, essa fazenda vai ter um intervalo de partos, com certeza, que eu também sei que ela tem excelente perda de prenhez, perde pouca vaca, de 12 meses. Ok, mas a taxa de prenhez é feita com a taxa de serviço. Então, quando a gente considera, como eu mostrei no slide anterior, a gente analisa como um todo. Aí, olha o benchmark para você, eu já juntei os três, tá? Eu trouxe o benchmark do Brasil
de taxa de serviço, taxa de concepção e taxa de preço, tá? E aí a gente pergunta, aonde que o sapato está apertando no Brasil? Esses 2 artigos que estão aqui, eles estão falando sobre isso. Então, a gente sabe que a taxa de média geral de preenche é 16%, metade daquele rebanho supereficiente, né? Quem está no top 100 já está conseguindo 22%, a média geral 15%. Mas aonde que está o problema? A diferença maior está na taxa de serviço, tá? Os top 10 mais eficientes, eles observam o CIO ou fazem protocolo de forma muito mais eficiente do que a média geral. Quando você olha a concepção, tem diferença sim, mas ela não é tão grande. Então, a gente vê aqui uma oportunidade e eu tenho uma notícia ótima para vocês. É muito mais fácil atuar na taxa de serviço do que na taxa de concepção. Então, se você entra numa fazenda, a taxa de preço está baixa, você percebe uma oportunidade para melhorar a taxa de serviço, você pode comemorar, porque aí você vai conseguir rapidamente fazer uma mudança muito impactante nesse sistema de produção. Bom, eu falei para vocês que não adianta ter ótima taxa de prenhez se você está perdendo muito. Por quê? Eu vou ser eficiente em prenhar, mas eu vou ter ainda um intervalo entre parto alto, porque as vacas estão perdendo prenhez, tá? Então, a partir do momento que eu confirmo a prenhez da vaca, eu posso perder prenhez porque ela repetiu o cio, porque ela teve o diagnóstico negativo, porque ela foi descartada ou porque ela abortou. Se nada disso acontecer, eu vou ter parto. Se ela for descartada, não conta na conta, né? Se ela foi descartada prenha, eu não posso utilizar ela para fazer o cálculo. Isso aqui, e esse é um número que é muito chato de calcular na mão, porque você tem que ficar seguindo a vaca até o momento dela parir. E a gente percebeu, quando a gente começou a implantar os sistemas, que as pessoas não tinham noção do tamanho do impacto que a perda de prenhez tem no sistema de produção. Então, se você perguntasse de pronto a sensação que as pessoas tinham, elas iam falar 5, 7, 8, quando muito, 10%, tá? Isso aqui é um número de perda de prenhez de uma fazenda muito eficiente, tá? Ela tem 15%, né? De cada 100 prenhez, ela está perdendo 16%. Quando a maioria dos rebanhos vai estar acima disso, vai estar na casa de 20%. Então, é muito importante saber o que esse número significa para o sistema de produção. Vamos lá no benchmark agora para vocês. Eu fiz um benchmark aqui nesse artigo das fazendas profissionais do Brasil para saber, e no Brasil, qual é o número? Porque esse número ele não faz parte do benchmark geral, mas eu fiz uma análise específica, vocês vão entender daqui a pouco, tá? Então, no Brasil, a média de perda de prenhez geral é de 15%, em vaca é 18%, em novilha é 9,3%. Então, aqui a gente já tem uma referência dos valores do rebanho do Brasil, que é muito importante. Então, não é mais eu acho que 10% é bom, ou eu acho que 15% é bom. Você tem o número de rebanho brasileiro. Então, esse benchmark está aqui para vocês trabalharem. Idade ao primeiro parto é muito importante, tá? Porque depois que a vaca pariu a primeira vez, ela vai ser tratada pela taxa de prenhez e pela perda de prenhez. Mas se demorar muito para as vacas parirem, eu vou ter vários impactos. Esse benchmark que eu trouxe aqui para vocês está comentando exatamente sobre isso. Lógico, respeitando as características de cada perfil racial de rebanho, né? Tem alguns rebanhos que a gente sabe que são mais tardios mesmo, e tem outros que a gente sabe que a gente consegue trabalhar a reprodução mais cedo. Esse aqui é uma análise de rebanhos europeus mais puros, tá? Porque esse tipo de análise eu não posso comparar perfis raciais diferentes. Então, o que a gente tem aqui? Aqui a gente analisou quase 10 mil lactações aí, e a gente percebeu que a perda econômica de eu demorar para fazer a vaca parir a primeira vez, ela não é só pelo custo que eu tive de fazer a novilha ficar mais tempo na fazenda. Novilhas que parem mais tarde, que têm o primeiro parto mais tarde, elas têm até 13% de produção de leite a menos na primeira lactação. Por que isso? É fisiológico, e por que geralmente, a gente analisando, voltando ao histórico desses animais, é uma informação super interessante. Se a novilha pariu mais tarde, é porque alguma coisa não funcionou bem na fase de cria dela. Ou ela não teve um bom ganho de peso até a desmama, ou ela teve algum problema infeccioso, ou seja, ela não teve um bom desenvolvimento, ela teve alguma questão sanitária que impactou no que ela se tornou como adulta e vai seguir ela o resto da vida. Então, a gente tem uma preocupação enorme nessa fase, porque além de morrer muita bezerra,
você também vai ter vacas futuras menos produtivas, tá? Aqui, para a gente avançar nesse bloco de reprodução, esse está com o pin vermelho. É para vocês, eu fiz uma simulação econômica. O que vai acontecer se eu tiver reprodução ineficiente? Eu vou ter menos vacas na lactação e vou ter um del médio do rebanho mais alto, tá? Então, a gente tem que buscar ter bastante renovação para a gente poder ter del médio na casa ou abaixo de 160. Se eu trabalho com rebanho, com del médio, o mesmo rebanho, a única diferença deles é o del médio. Se eu trabalho com um rebanho de del médio de 190, a média de produção, lembra que eu falei para vocês que quanto mais na frente na curva a vaca, menor é a produção de leite? Então, vai refletir na média de produção do rebanho. Então, um rebanho de del médio, com o mesmo potencial genético, com a mesma dieta, produz 23 quilos de média, um com 160 produz 27. Ou seja, eu tenho 4,2 litros a mais por matriz. Se eu fizer um cenário de 1.000 vacas, eu vou estar produzindo 2.300 litros no rebanho de 190 de del, 2.720 no rebanho de 160. A cada 100 vacas, 420 mil reais. Se eu fizer uma produção anual de 100 vacas, eu vou ter por ano, no rebanho mais eficiente, 153 mil litros de leite a mais a cada 100 vacas. Considerando uma margem de 2,13, na receita bruta, eu vou ter 326 mil litros a mais. Se eu trabalhar com benchmarking de margem de líquido aí de leite de 45 centavos, eu vou ter a cada 100 vacas, por causa dessa diferença de 30 dias, 70 mil reais a mais. Se o rebanho for de 200, 300 ou 400 vacas, vocês vão extrapolando isso. Gente, isso aqui, a gente está fazendo curso da área de biológica, mas isso aqui tem que estar na cabeça da gente. Quando você chega com um argumento, você analisa, você impacta, você analisa o impacto da gestão que você fez, olhando para esse número, a conversa muda. Então, se você... Eu já trabalhei como assistência técnica também, recém-formada, com desafios, com inseguranças, mas quando eu consegui me dedicar a entender a dinâmica econômica do porquê fazer determinado manejo, tudo ficava muito mais fácil. A qualidade de leite de saúde de Uber também beleza, fizemos tudo, conseguimos reproduzir a vaca, ter del médio bom, ter percentual de vaca lactação, produzimos o leite. Precisamos olhar para o produto final. Então, por quê? Porque a qualidade do leite traz perdas econômicas. A gente sabe que tanto a mastite clínica como a mastite subclínica alteram a qualidade e a quantidade do leite produzido. Isso aqui é a Disneylândia dos técnicos de qualidade de leite. Então, isso aí é um exemplo dos relatórios que a gente trabalha. E como, da mesma forma que eu fiz para reprodução, eu tenho relatórios que são analisados rebanho, mastite clínica, individual, qualidade de leite, saúde de Uber, score de T. Mas eu escolhi alguns que eu acho que a gente não precisa começar por eles, que é a prevalência de mastite clínica, o impacto da CCS individual na CCS total, que impacta a mastite subclínica, e a avaliação de mastite clínica. Então, vamos escolher aí, escolhemos nossos top 3. Então, esse aqui é um exemplo de uma análise do percentual de mastite clínica numa fazenda ao longo do tempo. Eu preciso acompanhar isso diariamente, e é muito importante que a gente acompanhe isso numa linha do tempo e não tire ano corrido, não é de janeiro a dezembro. Você tem que pegar e colocar aqui no meio da curva a época de chuva. Então, esse daqui eu tirei de julho, que é o ano agrícola que a gente chama, até junho, e você percebe que tem uma influência da época de chuva. Você tem que entender, né? Então, essa fazenda, ela tem épocas, na época que não tem, porque é uma fazenda de criação, que as vacas vão para o pasto, né? Quando a gente não tem muita chuva, não tem lama, você tem uma diminuição na qualidade, na prevalência de mastite. Quando as vacas vão para o campo, tem chuva, né? Você tem um aumento. E a média histórica é boa dessa fazenda, é 2,35, tá? Mas tem épocas do ano que ela é maior, então ela aumenta na época de chuva, mas você tem que acompanhar para ver se tem um surto, se tem alguma coisa. E uma coisa que é muito importante também é que a mastite subclínica ela não é possível de ser evitada, né? Ela pode ser controlada, mas vocês têm que ficar atento ao que vocês estão fazendo em termos de tratamento. Então, esse controle aqui ele é muito importante. Mastite não dá margem para ele, você não pode ficar achando que tratamento A é melhor do que B, tá? Vocês têm que
entender quanto que é a eficiência de cada tratamento. Tá? Então, olha só, eu tenho um tratamento de mastite número 1, ele estava vindo aqui 86, excelente, 92, 33, 94, 81, aí abruptamente caiu. Eu fui de 80, 90 para 45%. Opa! Se eu tivesse olhado o mês anterior, talvez eu tivesse trocado o tratamento mais rápido. Então, isso aqui, então, por exemplo, você tratou 10 casos e teve só metade de cura. Quer dizer, metade das vacas ficaram mais tempo com mastite, a mastite podia ser agravada. Quando você acompanha, no primeiro mês que você vê isso, você já troca o produto ou faz algum outro tipo de ação, tá? Então, aqui, quando ele percebeu, ele voltou para ter boa eficiência. Tem muitas outras análises que a gente pode fazer. Esse é um relatório que os produtores técnicos gostam muito. O que ele faz? Ele analisa quanto que cada vaca contribui para esse CCS total do tanque, tá? Então, o que ele está me falando aqui? Que 130 vacas, do rebanho de 600, contribuem com 80% de toda a CCS no tanque. Então, olhar o indivíduo com a produção de leite, ele é muito importante. Então, se eu fizer aqui, outra análise que ele dá, é quantos por cento de vaca eu tenho de sadia, 9 vexão, que é a vaca que tem persistentemente CCS alta, a vaca que tinha CCS alta e teve CCS baixa, e a crônica. Ele está com 11% de crônica. Não é ruim, tá? E eu, na verdade, olha que interessante esse relatório aqui, olha. Uma vaca, ela é responsável por 5% da CCS do tanque. Isso quer dizer o quê? Olha, é um rebanho grande, de 600 vacas. Se eu tirar as 5 primeiras vacas, 1, 2, 3, 4, 5, eu melhoro 30% a qualidade da CCS do meu tanque. Isso não tem preço, né? A gente faz isso como medida de melhorar a qualidade do leite, mas se a gente não tem uma clareza dessa, a gente nunca ia pensar em fazer isso. Benchmark de qualidade do leite, vou trazer para vocês aqui também. Foi uma análise que a gente fez dos rebanhos profissionais, né? Qual que é a média de CCS no tanque aqui, de fazendas, desculpe. Não, mentira, isso aqui é de tanque. A gente tem 299, 387, 507. A gente tem o limite de 500 mil, que é da normativa para o tanque. Então, a gente tem aqui, um problema aqui nos rebanhos mais mestiços, que a gente tem quase metade abaixo do limite. E quando a gente olha a análise individual, aí o limite muda, ele vai para 300 mil, né? Eu tenho no rebanho perfil 1, eu tenho 33% acima do limite, ou seja, com mastite clínica, subclínica, 40% e 47%. Aqui a gente vê uma tendência dos animais, existe uma tendência que quanto mais mestiço o animal, a chance dele estar confinado é menor, e isso que pode estar impactando nessa análise. Benchmark tem muito mais informação do que isso, está disponível aqui nessa coluna, com esse QR Code aqui para vocês, tá? Vou fazer a simulação econômica com CCS. Lembra que eu quero sempre trazer vocês para a realidade econômica, tá? Então, eu tenho aqui, se eu tenho um rebanho com CCS com 50% de prevalência contra um de 20% de prevalência, eu vou ter 3,6 litros a mais por matriz no rebanho com CCS mais baixa, vai dar 180 litros a mais por dia em 100 vacas, 65 mil por ano, quase 300 mil reais por mês na receita bruta, e com aquela mesma margem da simulação anterior, quase 60 mil reais a mais por ano. Alguns critérios de produção que eu queria comentar com vocês, que a gente sabe que se você criar mal a bezerra, o ganho de peso até desmama é um índice produtivo que a gente precisa olhar. Se eu não fizer bem a criação de bezerras, ela não chegar num peso desmama adequado, ela vai parir mais tarde e ela vai produzir menos leite na primeira lactação, independentemente da idade do parto dela, tá? Vacas bezerras que desmamam com limites abaixo do ideal, que nesse estudo aqui foi cerca de 900 gramas, elas podem produzir até 17% a menos na primeira lactação. Essa análise foi feita em 2.300 lactações, está disponível para vocês aqui. São muitos detalhes, eu queria comentar com vocês. Meu recado da taxa de sanidade. O impacto final. A taxa de sobrevivência de fêmeas até 1 ano, ela está para a taxa de
para a sanidade do rebanho, assim como a taxa de preço está para a reprodução. Ela é o reflexo de tudo que aconteceu. Então, a gente pode analisar a taxa de mortalidade, descarte, sobrevivência, exame, gestão de protocolo, mas eu preciso entender quantas das minhas bezerras nascidas na fazenda estão chegando vivas até 1 ano, tá? Esse número é muito importante porque é uma categoria cara, representa a reposição do rebanho, e essa fazenda ela é eficiente. Então, de cada 100 bezerras que nascem, 90 chegam vivo até 1 ano. E o que é importante? Você entender onde elas morrem mais, né? Geralmente até 180, que a gente não vai ter uma incidência muito grande. E qual que é a referência do Brasil? No Brasil, a gente tem, a cada 100 bezerras nascidas, 15 morrem antes de 1 ano, tá? Que foi as análises que a gente fez, analisando 70 mil bezerras dos rebanhos que a gente acompanha pelo IDEAGRE. E as causas de mortalidade são as mais comuns, que é diarreia, tristeza, pneumonia. Ou seja, não tem nada inovador nem mirabolante, né? O dinheiro está indo pelo ralo aí, pela falta de acompanhamento. Mesma coisa quando a gente olha descarte de vaca, tá? As causas: problema reprodutivo, mastite, problema de casco, locomoção. Não tem nada de novo. Falta de uma coisa que chamou atenção nesse trabalho foi acidentes diversos, né? Pouco cuidado com o bem-estar animal. E a mesma coisa, o animal caro, custo de reposição no Brasil alto, e a média de descarte voluntário no Brasil, e que é o que a gente não quer, é de 9,9% e de morte 6%. Então, a taxa de mortalidade de vaca no Brasil, nos rebanhos brasileiros que a gente analisou, é 6,2%, e quase 10% das vacas elas são descartadas porque não se adequaram ao sistema de produção. Muito importante isso. E para a gente poder fazer uma última análise aqui, para a gente poder responder já as perguntas de vocês, lembrando que esse material vai estar disponível, esse está com PIN vermelho também. Não adianta a gente fazer, a gente faz tudo que a gente faz para acompanhar o desempenho zootécnico com foco, em última instância, de ter um sistema de produção saudável, agradável para trabalhar, para as pessoas e para as vacas, né? Ninguém quer trabalhar num ambiente imundo, contaminado, sem alimentação adequada, nem os humanos, nem os animais. Então, esse contexto do bem-estar animal é algo que a gente se preocupa muito. A IDEAGRE é uma empresa certificada como amigo do bem-estar animal, e eu só queria deixar o último recado, que se a gente fizer tudo que a gente comentou bem nos slides, a gente vai ter um impacto na rentabilidade da atividade, tá? E esse é um dos indicadores que a gente utiliza, que é a apuração de custo, saber o custo, o retorno que eu estou tendo pelo produto produzido, entender a dinâmica desses custos, porque você precisa ter uma referência. Então, eu não trouxe os benchmarks aqui para vocês, em função do tempo, mas a gente tem quantos por cento é normal você gastar com alimentação de rebanho, em função do perfil de cada rebanho, para você saber o que você está fazendo na fazenda que está fora do período de normalidade. O benchmark, só para a gente não ter dúvida, que é um processo contínuo de comparação dos produtos, e eu trouxe para vocês em todos os slides que a gente abordou. E se vocês quiserem ter acesso à plataforma ILB, que é o benchmark que a gente está usando hoje para fazer qualquer comparação, é uma plataforma aberta, que conta a história da vaca desde o nascimento. São 12 indicadores que a gente transforma numa nota só, mas os valores para cada um dos indicadores estão disponíveis na plataforma, que é aberta, tá? E só para vocês terem uma referência de como que funciona essa nota, a gente o ILB ele é trimestral, quer dizer, não é um número todo, a cada 3 meses a gente avalia tudo de novo, entrega o retrato para o mercado. Dessa última edição, a gente superou a marca de 1.000 fazendas, a próxima edição vai ser lançada em dezembro, estão todos convidados, entre o dia 15 e 18, é um evento com um ciclo de palestras e apresentação do ILB, Mulheres na Gestão da Pecuária Leiteira, convite extensivo aos rapazes também, com o Agro Mulher Academy IDEAGRE, que está no nosso Instagram, quem quiser se inscrever. Mas a gente percebe que a gente está falando, o ILB, composto dos 2 indicadores, ele é uma nota de 0 a 10, tá, gente? Então, olha aqui, ó, quem é os top 10% as 100 fazendas mais bem evoluídas, a nota delas é 7, só que a média brasileira é 4,3. Gente, isso não é de fazenda, qualquer fazenda, não. É fazenda que tem controle, fazenda que tem tecnificação, fazenda que usa software de gestão, né? Se você for olhar isso para fora do Brasil, fora de fazenda que não tem nada, que são daquela do primeiro cenário, a gente não consegue calcular esse número,
mas certamente a situação é bem mais desafiante. Eu vejo isso aqui como um problema? Não. Eu vejo isso como uma oportunidade enorme para vocês que estão saindo para trabalhar no campo. Olha o tanto de potencial que vocês têm de fazer as fazendas evoluírem de 4 para 7 ou até para mais do que isso, tá? Então, isso é um convite para vocês conhecerem e para vocês entenderem a oportunidade que a gente trabalhar. Se a gente não conseguir medir, a gente não vai conseguir diagnosticar nem atuar. A gente precisa entender que as decisões técnicas de qual produto, de qual técnica, elas têm que ter um link direto com os indicadores. Todos os itens que a gente falou aqui estão ligados e estão ligados com a parte de gestão econômica e financeira também, tá? Era isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada pela excelente palestra, Heloíse, e daremos início então às perguntas. Bom, a primeira pergunta é da Leandra. Ela fala: ao trabalhar com a prospecção de produtores rurais, pude notar que alguns acreditam que não é necessário fazer o básico. De que forma nós, futuros profissionais, podemos incentivar e mudar a cabeça dos produtores para entender a importância do arroz com feijão? Eu vou sair do contexto do software para responder e contar uma experiência pessoal minha nesse sentido, tá? Eu acho que a gente tem que, para tudo na vida, a gente tem que tentar procurar alguém que seja pioneiro. Porque você pode usar o exemplo de sucesso que você realizou em alguma propriedade próxima, propriedade da região que você atua. Então, quando a gente vai começar um trabalho novo, e eu passei por isso quando eu trabalhei no campo, pelo menos os primeiros, eles têm que ser pessoas um pouco mais abertas à tecnologia. Não é difícil, tá? Quem é aberto ao diálogo, se você for dominar a técnica, se as pessoas forem abertas ao diálogo, e não tem a ver com a idade da pessoa, não, tá? Não é porque é jovem ou porque é mais velho que não vai te dar a oportunidade de você mostrar o potencial que você tem de fazer mudança no sistema de produção dele. Então, eu acho que escolher alguém para ser a sua vitrine, no bom sentido, que seja aberta à mudança, e, na sequência, isso gera uma inveja do bem, porque você vai ter, dizer, não, eu fiz... mas isso aqui não funciona nessa região. Funciona sim. Mas o nosso é igual todo mundo. A eficiência ela é medida na mesma régua aqui no Brasil, nos Estados Unidos, no vizinho. Então, eu acho que tentar iniciar... Porque se a pessoa for completamente fechada para o diálogo, a gente não consegue mostrar o que é difícil. Então, pegar alguém que seja aberto para você realizar seu trabalho, e aí as coisas fluem normalmente. Eu fiz isso já em muitas etapas profissionais de forma muito bem sucedida. Eu tenho uma máxima que é de um grande amigo nosso que ajudou a fazer o IDES, que é o Matheus. Não há nada que resista ao trabalho. É isso que eu queria te passar. Muito obrigada pelo excelente esclarecimento. E vamos passar para a próxima. A segunda pergunta é da Camila. Considerando o alto das mídias sociais, acompanhar outros produtores nas redes sociais pode ser considerado como benchmarking? Pode, né? É aquele desafio, né? O desafio dessa geração de vocês é muito conteúdo, né? Então, é o risco de você perder o foco e começar a acompanhar coisas que não são necessariamente o conteúdo de melhor qualidade. Eu sigo muitas pessoas, eu acompanho. Então, você tem que separar o joio do trigo, ver realmente quem tem potencial, quem está contando o dia a dia, talvez pegar algum produtor de nível diferente, um maior, um médio, um pequeno, que conta o que ele está fazendo na prática e não fique só no lado doce da vida, né? Então, eu faço isso, né? Mas sigo também algumas organizações, instituições, para não ficar só ouvindo um lado da história. Então, tem o Beba Mais Leite, tem o Brasil Leite, tem uma série de que você pode seguir para poder entender um pouco o que está acontecendo fora da porteira e entender o lado da porteira também, que é super importante. Eu dei aquele primeiro exemplo lá que a gente tem que entender que o mundo não está dentro da fazenda, mas você precisa entender que a fazenda é o mundo do seu cliente.
Então, não adianta falar, porque está importando leite, mas espera, entenda aquilo para poder dar um respaldo no desafio que ele vai enfrentar amanhã. Não necessariamente é para você encher a cabeça da pessoa, é para você ter uma noção de para onde que você vai indicá-lo para ir, tá? Então, isso é mais uma opinião pessoal, tá? Sim, é muito interessante a gente entender os dois lados da moeda, né? Compreender para dentro da porteira e para fora também. Sim, muito esclarecedor. Bom, a nossa terceira pergunta é do Eliezer. Ele fala: excelente palestra, Heloísa. Atualmente temos alguns aplicativos que auxiliam na mensuração de algumas métricas da propriedade leiteira. Como você tem visto o emprego dessas tecnologias na propriedade? Os produtores têm sido receptivos? Isso é uma grande mudança que a gente percebe nos últimos anos. Isso eu acho excelente a existência desses aplicativos, tá? Porque antes, que eu tenho já uma quilometragem maior, Eliezer, a gente tinha que vencer duas barreiras. A barreira de falar para a pessoa o quão importante era ter o controle do índice, que já foi a primeira pergunta, e ainda falar para ele que tecnologia não era um bicho de sete cabeças. Hoje, graças a Deus, essa questão do susto, de achar que não é para ele, da tecnologia, acabou, né? Então, hoje, o aplicativo, a pessoa opera o aplicativo, só vai mudar o que você vai lançar nele. Então, a gente tem que, eu acho, é uma maravilha isso, porque a gente, pelo menos a barreira da tecnologia já não existe mais. Hoje pode ser uma pequena fazenda num lugar distante que vai ter uma pessoa com telefone, com algum aplicativo. Quando você falar para ela que tem um app que vai fazer A, B ou C, ela não vai falar, que isso, eu não mexo com app. Ela, a app, pelo contrário, ela fala, que app que é? É uma maravilha, essa mudança foi excelente. Então tá facinho agora, comparado com o que era antes. Aproveitem. Sim, a galera tá comentando aqui que achou excelente a ideia do QR Code, que isso foi fantástico. Tá cada vez menos deixando de ser um tabu, né, o uso de tecnologias. Exato. Ninguém assustou, que não é modernidade, não, é só praticidade, né? Porque você quer expandir conhecimento, dar opção de escolha, e a gente tem feito isso, o pessoal tem gostado bastante, tá? Muito obrigada. Bom, a nossa próxima questão é do Luiz Felipe. Ele fala: Heloísa, excelente palestra. O gerenciamento exige conhecimento técnico. Sabendo disso, esse gerenciamento pode ser feito na maior parte do tempo pelos produtores, ou a frequência da presença do técnico dentro das propriedades faz diferença no resultado final? O modelo de assistência não precisa mudar para você fazer um acompanhamento tecnológico, tá? Só que se você faz, por exemplo, uma visita mensal, você vai precisar da parceria do produtor para fazer a alimentação do sistema, tá? Por que isso é muito importante? Primeiro, eles não estão aversos à tecnologia, eles não vão estar fazendo nada que seja necessário conhecimento técnico, eles vão só alimentar o sistema para você, para que no dia que você chegue na sua visita, você já vá direto ao que interessa. Tá? Então, não tem problema o fato, a frequência não precisa mudar a dinâmica do acompanhamento, pelo contrário, ela vai ser muito otimizada. Porque se você chegar na sua visita, ou quisera eu ter essa possibilidade, quando eu trabalhava com extensão, né? Chegar na fazenda já com os relatórios emitidos, vamos para o campo, você não tem que ficar no escritório tirando relatório ou lançando parto de vaca. Então, isso é o melhor dos mundos. E tem muito produtor que já percebeu que se ele fizer a parte dele, a visita, o dia da visita, ou o período da visita, ele é muitíssimo mais aproveitado. Então, não preocupe, não atrapalha, não precisa ter conhecimento técnico para fazer o lançamento de inseminação, diagnóstico, parto e controle leiteiro na fazenda, não. Mas você vai conseguir deitar e rolar no dia da sua visita com a riqueza das informações que vão estar disponíveis para vocês. Excelente. É muito interessante essa contribuição que está tendo, né, cada vez mais dos produtores em relação às visitas técnicas. Isso ajuda bastante no desenvolvimento do nosso trabalho, né? Exato. Bom, a nossa próxima pergunta é da professora Daniele Kazan. Ela fala: Heloísa, muito obrigada por aceitar o convite. Considerando que a reprodução é um fator imprescindível, tanto quanto a produção de leite, e que quanto maior a produção, menores são os índices reprodutivos. Temos um máximo de produtividade a alcançar? Isso é uma pergunta que me fazem para vários parâmetros, professora. Por isso que quando a gente fez o índice DEAG do leite brasileiro, o que eu fiz? Eu
o que as mais eficientes estão fazendo, tá? Então, isso foi uma preocupação que eu tive. Então, se as fazendas mais eficientes, elas estão fazendo, alcançando níveis de produtividade, mantendo a eficiência reprodutiva, eu entendo que isso é algo que pode definir a nossa meta, tá? Então, e o que é importante? A gente acessando lá o índice DAG do leite brasileiro, você vai ter lá a produção média do rebanho, da média brasileira e dos top 10% mais eficientes. Se eu não estou naquele número, eu ia procurar alcançá-lo, tá? Eu estou falando em números médios de rebanho, né? Lógico que a média do rebanho, ela vai ser feita da média dos animais que o compõem. Então, para mim, se eu fosse técnico e quisesse propor uma meta realista para a fazenda, eu usaria tanto as metas produtivas e reprodutivas de 1.000 rebanhos controlados de forma adequada no Brasil. Então, não é que eu li no artigo, não tem jeito de ter taxa de preço de 30%. Tem sim. A fazenda que está lá no primeiro lugar, aquela que eu trouxe lá é a segunda colocada de 1.000 fazendas, tá? Então, por isso que eu falei que dá para contar no dedo as fazendas que vão ter aquela taxa de preço. Mas eu fiz de propósito. Quando eu vou falar para quando vocês fizerem, quando a gente entra na fazenda da primeira vez, a grande maioria da taxa é 11%, professor. Aí é uma beleza, que aí você melhora aquilo. Então, eu trabalharia com as médias das 10% fazendas mais eficientes do meu perfil racial lá, que a gente tem essa informação. Certo, muito obrigada. Muito interessante sua resposta. A nossa próxima questão é do Arnaldo. Ele fala: Heloíse, com a nova legislação de vigilância de brucelose e tuberculose através do leite, você acredita que haverá um maior controle e cuidado de outras doenças? Eu acredito que sim, né? Porque eu acho que tanto a instrução normativa, as instruções normativas relacionadas à qualidade de leite, quanto as de sanidade também, elas despertam alguma coisa que estava sendo delegada, né? Eu só lamento que até hoje, né, nos dias atuais, a gente precisa de uma norma para poder fazer esse controle de forma adequada. Isso eu lamento muito. Mas então não vai pelo racional, vai pela legislação. Mas eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Porque vai precisar de apoio, são exames que precisam de apoio profissional e caberá aos profissionais que vão estar atuando de alguma forma para ajudar as fazendas a resolver esse problema, aproveitarem os seus pontos de contato para mostrar que aquilo ali tem oportunidade econômica, oportunidade de sanidade, oportunidade de segurança alimentar, que vai muito além do que está na legislação. Então, a oportunidade é nossa. Certo, muito legal isso, né? O problema, eu também acho, eu concordo com o que você falou, que às vezes o produtor só faz isso porque está na legislação, né? Às vezes não é nem porque tem alguma outra coisa por trás, como a sanidade, né? Também concordo com o que você falou. Bom, a nossa próxima pergunta também é dele. Ele fala: vi que faz uso de algumas ferramentas como o Lei de Pareto. Com relação ao método de gerenciamento, PDCA, DMAIC, sua empresa utiliza algum específico? A gente não faz gestão, tá? Isso é uma coisa muito importante. A gente se limita a disponibilizar a ferramenta de gestão para os técnicos e consultores atuarem na fazenda. Então, não, a gente só vai te entregar os indicadores. O planejamento, o método de gestão, de controle, de cheque de metas, isso vai ser feito pelo técnico, tá? Então, a gente é muito específico no que a gente é bom, no que a gente faz. A gente não visita fazenda na maioria das vezes, então a gente não atua na gestão, não. Só é a ferramenta para entregar os indicadores para os técnicos, que eu espero muito que façam a gestão pelos métodos adequados. Na minha empresa eu faço, mas nas empresas dos clientes a gente só entrega a ferramenta, né? E os indicadores, o benchmark. É só a faca, a gente entrega a faca e o queijo, vocês têm que cortar. Certo, muito obrigada pela sua resposta, bem esclarecedora. Bom, é a nossa última pergunta agora, da Maria Laura. Qual curso você sugere para a gestão de fazendas de gado de corte? A gente tem, o IDEAGRE, ela é uma empresa de um grupo de outras empresas, e a gente tem nesse grupo
braço de qualidade de leite, tem um braço de ensino, e tem um curso, uma linha do curso do Reagro, que é uma empresa que trabalha com capacitação, pós-graduação. Eles têm cursos muito bem avaliados de gestão da pecuária de corte, tá? O portal deles é reagro, rehagro.com.br. A gente tem muitos clientes que são clientes em comum e eles gostam muito dos cursos do Reagro. Nesse novo normal, deve ter muita turma online, tem alguns presenciais. São profissionais muito qualificados, eu acho que pode ser uma opção interessante. Eu já fiz alguns, meu MBA foi no Reagro, gostei muito, faria novamente. Eu também conheço a plataforma do Reagro, sou suspeita para falar, porque eu adoro fazer curso online, ainda mais nesse nosso novo normal, né? É sempre interessante a gente se atualizar. Bom, eu vou passar a palavra de novo para você, Heloíse, para que faça algumas considerações finais, e, novamente, muito obrigada. Imagina, eu agradeço muito o convite, espero que meu intuito não foi aprofundar, mas mostrar os pontos altos aí que eu considero e deixar para vocês a mensagem que isso é uma coisa que tem que... para começar a conversar com o produtor, com o cliente, a gente tem que ter clareza disso, tá? Então, todos... depois eu não sei, Jennifer, como é que vai funcionar a disponibilização do material, mas ele está disponível a partir de agora, eu já mando para vocês em PDF. Eu convido vocês a acessarem, se cadastrarem no índice DEAG do leite brasileiro, que não tem custo, tá? E é o benchmark que vocês podem começar a entender como é a dinâmica da produção de leite no Brasil. O site é www.iilb.com.br, Índice IDEAG do Leite Brasileiro, e, no mais, agradecer a oportunidade de interagir com vocês. Mais uma vez, muito obrigada por toda a sua contribuição ao nosso evento, aos nossos participantes. Sem dúvida, estamos todos muito agradecidos por tudo que você contribuiu para a gente. Muito obrigada. Bom, nesse momento, damos como encerrado o nosso 5º bloco, e à tarde daremos início às 13h55, com o nosso 6º bloco. Obrigada a todos os nossos palestrantes e participantes. Agora não. No período do almoço, teremos um sorteio, que com certeza é um dos mais esperados pela organização da nossa semana acadêmica, que é do kit Girolame. O que vai ter nesse kit? Uma camiseta polo, um boné, um bloco de notas de mesa, um bloco de notas de bolso, um chaveiro e 2 adesivos da logo Girolame. Se eu fosse vocês, não perderia a oportunidade de ir lá acompanhar, porque eu vou ficar muito ansiosa torcendo para que ganhe também, né? Gente, bom almoço e nos encontramos nesse mesmo canal às 13h55.